Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente tem discutido bastante o campo elétrico, o potencial elétrico e como calcular essas quantidades. Mas em todas as situações que a gente viu, a gente assumiu que a gente tem uma certa distribuição de cargas que é dada para a gente, né? A gente assume que a distribuição de cargas é dessa maneira, e aí a partir dessa distribuição de cargas a gente calcula, né, o campo elétrico, o potencial elétrico, outras propriedades desse sistema. Porém, na realidade, a gente não tem essa liberdade de escolher a distribuição de cargas que a gente quer, né? Na maioria dos casos, a gente tem certos materiais, a gente pode sim colocar carga nesses materiais, né, através de fricção ou uma transferência de carga através de uma corrente. Mas uma vez que você coloca a carga em um certo material, essa carga não vai se distribuir da maneira que a gente quer, né? Ela vai se distribuir de acordo com as propriedades desse material, certo? Então, dependendo do tipo de material, eu vou ter certas distribuições de carga e na maioria dos casos a gente não tem muito controle sobre isso. São as propriedades internas do material que vão determinar como essa carga vai se distribuir nesse material. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a discutir o caso mais simples de um desses materiais, que são condutores. E a gente vai ver que, apesar de, né, esse material poder ser algo complicado, a gente consegue determinar algumas propriedades gerais com argumentos bem simples. Então, vamos lá, o que são condutores, né? Vocês provavelmente sabem, mas condutores, em geral, são metais. Tá? E a ideia por trás de condutores é que ele é um tipo de material onde os elétrons estão aproximadamente livres. Né? Então, é como se os elétrons pudessem se mover livremente nesse material. Obviamente, na maioria dos casos, o material é neutro, né? Ele começa com material neutro, você tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons nesse material. Os prótons, em geral, estão fixos, mas os elétrons podem percorrer o material livremente. E aí, condutores ideais, que são aqueles que a gente vai considerar aqui, eles são uma aproximação de condutores reais, obviamente, mas em muitos casos uma boa aproximação. Eles têm as seguintes propriedades, né? Primeiro, a gente assume que eles têm um número muito grande de elétrons, né? O que é verdade, né? Se eu tiver com material macroscópico, a gente sabe que a gente tem, né, da ordem de 10 a 23 elétrons nesse material, que é um número absurdamente grande. E além disso, a gente vai assumir que, de fato, os elétrons podem se mover de maneira completamente livre. Só não podem escapar do material. Então, eles podem se deslocar livremente nesse material, mas ao chegar na superfície, eles estão presos, eles não conseguem escapar do material. Obviamente, isso tudo são certas idealizações. Para muitos materiais, isso é verdade. Para muitas situações, isso é uma boa aproximação, mas a gente pode facilmente pensar um caso onde isso não é verdade. Por exemplo, se eu pego um condutor e eu coloco um campo elétrico fortíssimo ou na região desse condutor. Esse campo elétrico pode ser tão forte que ele pode sim arrancar cargas desse condutor, certo? Ou poderia ionizar esse material. A gente não vai considerar essas situações aqui. Então, a gente vai assumir sempre situações que esses elétrons podem se deslocar livremente, tá? Mas eles não escapam à superfície. Quando chega na superfície, eles estão presos lá. Tá? Então, como é que a gente imagina esse tipo de material? Uma das maneiras de pensar esse material, né, para a gente ter uma certa intuição de como é o comportamento desses elétrons, é pensar que esses elétrons é como se fosse um fluido. Isso é uma analogia que é usada em matéria condensada bastante, né? Como se eu tivesse um fluido de elétrons que pode se mover livremente lá, né? A gente vai ver o que vai determinar como esse fluido vai se arranjar. Então, tipicamente, os núcleos atômicos estão fixos, mas esses elétrons podem se mover livremente. E aí, o que acontece, por exemplo, se eu pego esse tipo de material, né? Obviamente, isso aqui é uma super simplificação do material, mas vamos assumir que eu tenho esse tipo de material. O que acontece se eu coloco uma carga próxima desse material, né? Então, usando essa analogia de fluido, só para a gente ter uma ideia, né? Se eu coloco, por exemplo, uma carga positiva aqui perto, essa carga vai atrair esse mar de elétrons, esse fluido de elétrons, né? Então, eu vou ter um fluxo de elétrons se deslocando, tentando se aproximar dessa carga. Tá? Então, é isso que eu estou tentando representar aqui. Eu vou ter um fluido de elétrons, a carga está externa ao meu condutor, né? Então, meu condutor está contido aqui dentro, certo? Então, essa é a superfície. Então, obviamente, quando os elétrons chegam na superfície, eles não podem escapar, eles param lá, né?
portanto, eu vou ter esse fluxo de elétrons tentando chegar próximo à superfície, certo? Então, tipicamente, eu vou ter uma transferência ou uma carga induzida para essa superfície. Só que a situação não é tão simples assim, né? Existem algumas complicações. Bom, primeiro, esses elétrons que estão na superfície aqui, eles se repelem uns aos outros, né? Apesar de eles, em princípio, eles gostariam de se aproximar dessa carga aqui, ao mesmo tempo, uns se repelem aos outros, né? Então, obviamente, eu não vou poder ter todos os meus elétrons concentrados em um único ponto aqui, porque eu tenho uma repulsão entre eles. Então, a situação é um pouco complicada, né, devido a essa interação dos elétrons. Se eu tenho um número gigantesco de elétrons, eu vou ter possivelmente uma interação super complicada, mas a gente vai ver que ainda assim a gente consegue determinar certas propriedades desse material, certo? Então, a gente vai assumir que, primeiro, a gente está numa situação estática, tá? Então, o que a gente assume? Por exemplo, nesse caso em que eu aproximei uma carga positiva do material, eu vou esperar um certo tempo até esse fluido de elétrons assumir uma situação estática, certo? Então, os elétrons vão se rearranjar, as cargas do condutor vão se rearranjar e chegar em uma situação de equilíbrio, uma situação estática. Tá? Essa vai ser a nossa hipótese. De novo, esse curso é um curso de eletrostática. Então, a gente não vai estudar como os elétrons fluem de um lado para o outro. A gente vai assumir que isso já aconteceu. Em geral, isso acontece super rápido. Tá? E o meu condutor chegou numa situação de equilíbrio. Tá? Então, essa situação de equilíbrio está caracterizada, obviamente, por ser uma situação estática. Então, nada está mudando. Certo? Esses elétrons chegaram numa posição de repouso. Né? Eles se reorganizaram e estão em repouso. E a energia do sistema é mínima, né? Em geral, esses elétrons vão se organizar de tal maneira a minimizar a energia do sistema. Tá? Então, o que a gente pode, simplesmente usando essas hipóteses, concluir sobre essa distribuição de carga? Tá? Então, a primeira coisa é que essa distribuição, tá, ela vai ter que estar na superfície do meu condutor. Tá? Então, imagina que eu coloco aqui uma carga positiva. Eu vou ter aquele fluxo que vai atingir em algum momento uma situação de equilíbrio. Então, eu vou ter uma carga negativa induzida aqui e uma positiva induzida aqui, certo? Então, o que eu sei, certo? Simplesmente usando aquelas hipóteses de equilíbrio estático. Bom, se esses elétrons estão parados, certo? Eu não posso ter um campo elétrico aqui dentro do meu material. Porque se eu tivesse um campo elétrico aqui dentro, eu tenho elétrons aqui dentro também. Né? Os meus elétrons não estão todos na superfície. Eu tenho também elétrons dentro do material. Mas, né, se eu tivesse, então, um campo elétrico diferente de zero dentro desse material, um elétron que está lá dentro sentiria essa força e iria se deslocar. Então, não seria uma situação de equilíbrio. Tá? Então, para eu estar em uma situação de equilíbrio estático, esse campo elétrico dentro do material tem que ser nulo. Se ele fosse diferente de zero, os elétrons sentiriam uma força e se deslocariam. Certo? Então, não seria uma situação de equilíbrio. Então, primeira conclusão é que dentro do condutor eu tenho um campo elétrico nulo. Vejam que esse é um resultado super geral. Desde que o meu condutor esteja em equilíbrio eletrostático, isso é verdade. Não tem como escapar disso. Certo? A segunda consequência é que a gente lembra que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. E se o campo elétrico é zero, significa que esse gradiente tem que ser zero e, portanto, o meu potencial tem que ser constante dentro do condutor. Tá? O valor, a gente sabe que o valor depende de como você escolhe o ponto de referência, mas V vai ser constante aqui dentro. A segunda conclusão é que, se eu considerar alguma superfície qualquer gaussiana aqui, tá, e eu calcular o fluxo do campo elétrico sobre essa superfície, bom, isso tem que ser zero, porque eu não tenho campo elétrico lá dentro, mas a gente sabe que do lado direito dessa equação, pela lei de Gauss, eu tenho a carga total dentro dessa superfície. Tá? Então, como essa superfície pode ser qualquer uma, em qualquer região dentro do meu condutor, eu sempre tenho que a carga total tem que ser zero dentro do meu condutor. Tá?
Então, dentro do condutor eu tenho campo elétrico zero, potencial constante e carga total nula. Significa que eu não tenho partículas dentro do meu condutor? Obviamente eu tenho, né? Eu tenho prótons e elétrons, mas eles estão distribuídos de tal forma dentro do condutor que as cargas se anulam exatamente. Em qualquer ponto do espaço, eu tenho um elétron e um próton, um anulando o outro lá. O que sobra são cargas na superfície. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, esse lado eu teria um excesso de elétrons e nessa superfície eu teria um déficit de elétrons. Então, eu teria uma carga efetiva positiva lá. Tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo na superfície, que é a parte interessante, né? Dentro do condutor, a gente já viu que é extremamente simples. Potencial constante, campo elétrico constante, carga nula. O que acontece na superfície? Na superfície, a primeira conclusão que a gente pode chegar é que o campo tangencial à superfície ele tem que ser nulo. Tá? Então, vou escrever assim. Campo paralelo à superfície tem que ser nulo. Por quê? Porque imagina que eu tenho uma dessas cargas aqui, imagina que eu tenho um campo elétrico tangencial à superfície. Essa carga iria se deslocar também. Então, de novo, não seria uma situação de equilíbrio estático. Então, o campo elétrico tangencialmente à superfície também tem que ser zero. Portanto, na superfície, o meu campo elétrico tem que ser perpendicular ou normal à superfície. Certo? Então, se eu quiser escrever, né, em termos de um versor normal, ele tem que sempre ser normal à superfície. Né? E aí vocês poderiam pensar, né, mas se eu tenho um campo elétrico, você poderia usar o mesmo argumento. Né? Se eu tenho um campo elétrico normal aqui, por que meu elétron não escapa da superfície? Bom, é uma hipótese, né, do nosso material em que esses elétrons eles estão presos ao material, eles não podem escapar da superfície. Né? O que está por trás disso são forças atômicas também na borda desse material que prendem os elétrons lá. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe microscópico. O importante é a hipótese de que eles não podem escapar à superfície. Então, mesmo que tenha uma força elétrica tentando arrancar eles aqui da superfície, tem uma outra força, que aí é uma força gerada, né, pela estrutura do material que prende o elétron lá. Tá? Então, né, na superfície, o nosso campo elétrico ele tem que ser normal à superfície. Certo? Se ele é normal à superfície, eu posso considerar, certo? Que ele, então, ele vai ter essa cara aqui, né? Ele vai estar sempre apontando de maneira normal à superfície. E aí eu gostaria de determinar qual que é o potencial elétrico, por exemplo, nessa superfície. Dentro do condutor a gente viu que é zero. Não que é zero, mas que é constante. Na superfície do condutor, como é que será que esse potencial muda de ponto a ponto na superfície? A gente, né, dá para mostrar facilmente que não, que o potencial também vai ser constante ao longo da superfície. Por quê? Porque imagina que eu pego dois pontos aqui na minha superfície. Eu pego aqui um ponto A e um ponto B. E aí eu gostaria de calcular se o meu potencial pode mudar de A até B, né? Ou quanto ele muda de A até B. Eu sei que para calcular essa diferença de potencial, uma das maneiras é eu realizar uma integral de caminho de A até B. E aqui eu posso escolher o caminho que eu quiser. A gente sabe que essa integral independe do caminho. Então, o caminho mais conveniente é escolher um caminho que siga a minha superfície. Então, eu ando ao longo da minha superfície. E aí a gente vê aqui que nesse caminho, o campo elétrico ele é sempre normal ao deslocamento, ao caminho. E, portanto, essa integral aqui de linha ao longo desse caminho que vai de A até B, não é uma integral fechada, né? Só uma integral de linha de A até B, a gente sabe que tem que dar zero, porque o campo é normal ao deslocamento. O que isso me diz? Me diz que o potencial em A tem que ser igual ao potencial em B, porque essa integral é igual à diferença de potencial. Tá? Então, a gente também conclui que V é constante na superfície do material. E aí, a última propriedade que a gente vai determinar na superfície é justamente quanto vale esse campo elétrico imediatamente acima da superfície. Tá? Então, a gente viu que o que está acontecendo aqui? Né? Aqui dentro desse material,
eu tenho um campo elétrico nulo e uma carga nula. Tá? Toda a minha carga está distribuída aqui na superfície. Então, eu tenho uma densidade superficial de carga sigma nessa superfície. E a gente sabe que ao cruzar uma densidade superficial de carga, o meu campo elétrico tem uma descontinuidade. Né? Então, a gente sabe que essa descontinuidade ela acontece, né, na componente normal à superfície. Então, se eu calcular o campo elétrico um pouquinho acima da minha superfície e um pouquinho abaixo, essa diferença tem que ser a densidade de carga dividido por ε0. Né? Então, eu vou escrever dessa maneira aqui, talvez não a notação mais clara, mas o que eu quero dizer é o campo elétrico imediatamente acima da superfície, esse é o mais, então ele está aqui em cima, menos o campo elétrico imediatamente abaixo da superfície, tem que ser igual a sigma sobre ε0, apontando normal à superfície. Isso, na verdade, é válido para a componente normal do meu campo, normal à superfície, então isso tem a ver com as condições de contorno que vocês estudaram lá no livro. Então, ao cruzar essa densidade de carga, o meu campo elétrico tem esse pulo. Mas a gente sabe que o campo elétrico imediatamente antes da minha superfície é zero. Então, esse campo aqui é zero. Imediatamente depois, ele é normal. Então, usando esses argumentos, a gente tem que o campo imediatamente acima da minha superfície, eu vou colocar um maisinho aqui para a gente lembrar que ele é o campo bem na superfície, logo acima da superfície, ele é sigma ε0 na direção normal. Sigma sobre ε0 na direção normal. Tá? Uma observação importante aqui, né? Esse sigma, essa densidade de carga, não precisa ser constante. Né? Vai depender da forma do meu material. Tá? Então, pode ser que em algum ponto aqui ela tenha um valor maior, depois ela reduza, aumente de novo. Então, essa densidade de carga, dependendo do formato do meu material, ela pode mudar de ponto a ponto. Então, esse campo elétrico, ele pode mudar de ponto a ponto no meu material. Certo? O que vai determinar exatamente como é que é essa distribuição de cargas é o que eu falei para vocês, é a distribuição que minimiza a energia. Então, a gente poderia pensar que, poderia comparar duas distribuições de carga, a que tiver a menor energia é aquela que os elétrons vão adotar. Então, em geral, isso é extremamente difícil de ser determinado. Em alguns casos simples, a gente consegue, por argumentos de simetria, adivinhar com essa distribuição de carga. Mas, em geral, não é algo fácil de ser determinado. Tá? Mas o que eu queria, de novo, reforçar para vocês é que a gente escreve sigma o tempo inteiro, mas essa densidade pode mudar de ponto a ponto na superfície. Tá? Então, essas são as propriedades gerais de condutores. Tá? Então, resumão, né? Dentro do condutor, campo elétrico zero, potencial constante, carga zero. Na superfície do condutor, que é onde acontece tudo de interessante, meu potencial continua sendo constante, então meu potencial é constante tanto dentro quanto na superfície. Tá? Então eu posso assumir um único valor para o meu potencial em todo o condutor. Então eu posso falar, esse condutor tem potencial 10 volts. Tem sentido, porque qualquer ponto do meu condutor vai ter esse potencial. Na superfície, o campo ele é normal à superfície, ele não pode ser tangencial, senão a gente não estaria em uma situação de equilíbrio. E ele é dado imediatamente após a superfície por sigma sobre ε0 na direção normal. Tá? O que acontece, né? Então, essas são as propriedades gerais. Vamos estudar agora algumas situações interessantes. A primeira delas é o que acontece se o meu condutor ele não é neutro, eu jogo carga nele. Né? Então, sei lá, eu transfiro carga através de um fio e depois tiro esse fio, né? Então ele fica carregado. Ou então, através de fricção, eu arranco elétrons dele, ele fica carregado, ou dou elétrons, ele fica carregado. Então, ele agora não tem uma carga total nula, né? Ele tem uma carga não nula. E como é que essa carga vai se distribuir no condutor? Bom, exatamente, né, os mesmos argumentos se aplicam. Né? Eu não posso ter nenhum campo elétrico aqui dentro, porque, de novo, se eu tivesse as minhas cargas que estariam aqui dentro, elas se deslocariam. Então, eu não posso ter um campo elétrico dentro do meu condutor. Então, eu também não posso ter carga dentro do meu condutor.
Então, toda a carga que eu coloco no meu condutor, ela vai para a superfície. Então, ela se organiza, de novo, de acordo com a menor energia potencial elétrica, mas ela fica toda na superfície. Tá? De novo, né, o meu campo elétrico ele vai ser dado por sigma sobre ε0 n chapéu na superfície. Então, as mesmas propriedades continuam válidas. A grande diferença é que agora ele tem uma carga total não nula. Né? Então, no caso anterior, a gente assumiu que a carga total era nula, então ele tinha um lado negativo e outro positivo. Né? Aqui não, eu tenho uma carga total não nula, então essa carga vai se distribuir toda ao longo da superfície. O meu potencial continua sendo constante. Tá? Outras situações interessantes são o que acontece se eu tenho um buraco dentro desse condutor. Tá? Então, pode ser uma casquinha metálica condutora, pode ser um bloco de metal com um buraco lá dentro, com uma cavidade lá dentro. O que vai acontecer? Bom, a gente tem duas situações. Uma é, bom, eu tenho essa cavidade aqui, mas eu não tenho nenhuma carga elétrica lá dentro. Tá? De novo, continua valendo, né? Dentro do condutor, o campo elétrico sempre tem que ser nulo. Não tem como escapar disso. Tá? Então, se o campo elétrico total é nulo aqui dentro, eu posso aplicar a lei de Gauss. Né? Então, posso pegar uma superfície aqui, aplicar a lei de Gauss. A integral do fluxo do campo, obviamente, vai ser zero, porque o meu campo é zero aqui. Então, a carga dentro dessa superfície tem que ser zero. Tá? Ou seja, eu não posso ter nenhuma carga aqui. Então, nesse caso, a carga, que eu vou chamar de uma carga da superfície interna, vai ser zero. Ou seja, mesmo que eu coloque carga no meu condutor, se ele tiver um buraco e não tiver nenhuma carga aqui dentro, nenhuma carga, né? A gente já vai comparar com a situação em que tem uma carguinha aqui dentro. Mas se eu não tenho nenhuma carga nesse espaço aqui, então essa carga que eu coloco no condutor, ela fica só distribuída na superfície externa do condutor. Então ela fica só nessa superfície aqui. A gente acabou de provar isso aplicando a lei de Gauss para uma superfície gaussiana aqui. Tá? Então, de novo, se o meu campo é zero aqui, tá? E eu não tenho carga nenhuma aqui, tá? Dá para mostrar facilmente que o meu campo é zero dentro da cavidade também. Então, aqui o meu campo também é zero. Então, de fato, esse condutor ele blinda completamente a região dentro dele, mesmo que tenha um buraco lá dentro. Isso é o que é chamado, né, de gaiola de Faraday. E a gente consegue imaginar, né, como isso pode ser utilizado, né, de uma maneira bem simples e bem importante, que é eu faço, por exemplo, uma caixa metálica, certo? Coloco alguma coisa que obviamente não pode ter carga elétrica lá dentro. Qualquer campo elétrico ou qualquer carga externa que seja injetada nessa caixa metálica, o que está lá dentro não vai sentir campo elétrico nenhum. O campo elétrico lá dentro vai ser zero. Então você consegue neutralizar qualquer campo elétrico lá dentro. Tá? Então, isso pode ser usado em diversas situações se você quiser proteger um dispositivo de campos elétricos externos, por exemplo. Agora, o que acontece se eu tenho agora uma carguinha aqui dentro? Pode ser pontual, não precisa ser pontual, mas agora eu tenho uma carga não nula dentro da cavidade. Então, não é uma carga do condutor, né? Alguma outra carga que eu fui lá e coloquei dentro da cavidade de alguma maneira. Tá? Então, sei lá, eu tenho essa caixa metálica, eu abri a caixa metálica, coloquei uma carga lá dentro e fechei. Bom, a gente pode usar o mesmo argumento, considerar uma superfície gaussiana aqui. Eu estou caminhando toda na região onde o campo é zero, aqui dentro tem que continuar sendo zero campo. Então, a carga total dentro dessa superfície gaussiana tem que ser nula, certo? Porque o fluxo do meu campo vai ser zero, já que o próprio campo é zero. Mas para a carga total aqui dentro ser nula, né, como eu sei que eu tenho uma carguinha Q aqui, essa superfície interna do condutor vai ter que ter uma carga induzida
para neutralizar essa carga Q, de tal forma que a carga total dentro dessa minha superfície gaussiana aqui seja zero. Tá? Então, repetindo esse argumento, se eu considerar o fluxo do meu campo elétrico sobre essa superfície gaussiana que eu desenhei, isso tem que ser zero, porque o próprio campo é nulo, na região dentro do condutor, mas eu sei que do lado direito, né, da lei de Gauss, eu vou ter a carga total dentro dessa minha superfície. Eu sei que eu tenho essa carga Q, que é a carga que eu coloquei lá dentro, mas se a carga total tem que ser nula, então eu tenho que ter também uma carga interna do condutor, de tal forma que a soma total seja zero. Tudo isso é para falar que a carga induzida nessa superfície interna do meu condutor, ela vai ser menos a carga que eu coloquei aqui dentro. Em outras palavras, né? Essa superfície agora vai ter uma carga induzida e a carga total nessa superfície vai ser o negativo dessa carga que está aqui dentro. De tal forma que, de novo, os campos aqui fora fiquem zero. Certo? Então, note que dentro dessa cavidade eu posso ter um campo elétrico diferente de zero. Nessa situação agora. Isso não é mais um problema. Então, eu posso ter, sim, um campo elétrico diferente de zero dentro da cavidade. Não dentro do condutor, né? Mas dentro da cavidade. Certo? Então, essas são algumas situações interessantes. A gente vê que a gente consegue tirar várias propriedades de condutores, né, simplesmente exigindo esse equilíbrio estático, ou assumindo o equilíbrio estático. Né? Então, todas as propriedades estão baseadas nisso. Né? E, obviamente, aplicar a lei de Gauss de maneira inteligente. Agora, o que eu queria discutir com vocês é sobre a força que essas cargas sentem, as cargas que estão na superfície do condutor. Então, imagina que eu tenho um condutor carregado, não precisaria ser carregado, poderia ser uma carga induzida por uma carga externa, mas enfim, ele tem alguma densidade de carga aqui na superfície dele. Tá? Se eu der um zoom aqui nessa superfície, isso aqui é um cartoon super simplificado, mas eu vou ter aqui carguinhas, nesse caso negativas, que eu desenhei, e essas carguinhas estão se repelindo umas às outras. A gente já viu que elas não podem estar sentindo nenhuma força tangencial, senão elas se deslocariam. Certo? Então, o campo elétrico tangencial nessa carga aqui tem que ser nulo. Mas elas sim vão estar sentindo uma força elétrica aqui para cima. De novo, elas não escapam da superfície porque o material está prendendo elas lá por forças nucleares ou outras forças do material. Mas, então, a gente vai ter essa carga aqui sentindo uma força elétrica para cima devido à repulsão das cargas vizinhas a ela. Tá? E essa força a gente sabe que tem que ser normal. Então, o que a gente gostaria de determinar é que força é essa. Parece algo super difícil de calcular, né? Impossível calcular essa força, sei lá, vai depender da geometria do material, como as cargas estão distribuídas e assim por diante. Mas a gente vai ver que usando certos argumentos a gente consegue sim determinar essa força. Então, a ideia é que todas essas cargas, elas gostariam de escapar do material, né? Eu tenho essas forças de tensão que estão tentando arrancar ela do material, mas as propriedades do material mantêm elas presas lá. Por exemplo, a atração com os núcleos. Certo? Então, se eu pudesse magicamente desligar essa força que está prendendo elas ao material, essa repulsão eletrostática entre as cargas faria que elas escapassem. Tá? Então, o material ele tem uma certa tensão superficial. Né? Está tentando, se ele for flexível, ele vai esticar até essa tensão compensar a força elétrica. Então, a superfície dele está sob essa força. Está sendo compensada pelas forças internas do material. E é essa força que a gente gostaria de determinar. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para determinar essa força? Bom, primeiro, a gente só precisa calcular o campo elétrico normal à superfície, porque a gente sabe que não tem componente tangencial e a força é normal. Tá? Então, o que eu precisaria fazer é determinar qual o campo elétrico gerado por todas as outras cargas que estão aqui
em volta dessa minha carguinha, tá? Calcular o campo elétrico gerado por todas elas, e aí calcular o campo elétrico nesse ponto, gerado por todas as outras cargas, e aí eu vou ter a força que essa carga sente. Obviamente, para um material macroscópico, essa distribuição vai ser uma distribuição contínua, né? Eu não vou ter cargas pontuais. Eu vou ter tantas cargas que a gente vai considerar isso como uma distribuição contínua. Então, qual é o truque para fazer essa conta? Tá? Não é algo super simples, então eu vou tentar fazer os argumentos passo a passo para ver se a gente entende os argumentos. Tá? Então, a primeira consideração que a gente vai fazer é o seguinte: imagina que essa é a minha superfície do meu material e ela está carregada aqui com várias cargas no meu desenho, que são cargas positivas. O que eu vou considerar é um pequeno pedacinho, um pequeno disco aqui no meu material. Então, independente de como seja a forma dele, a curvatura, eu vou pegar um disco tão pequenininho, como se eu desse um zoom tão grande, que esse disco vai ser aproximadamente plano. Tá? Então, não interessa quão curva seja a superfície, se eu der um zoom muito grande nela, vai ter um pedacinho que vai ser aproximadamente plano. Tá? Então, eu vou olhar para esse pedacinho plano da minha superfície e vou considerar aqui um pequeno discozinho nessa superfície. Né? Então, deu um mega zoom, vou considerar um pequeno discozinho. Esse pequeno discozinho vai ter uma carga dQ, que é dada pela densidade de carga dentro desse disco, vezes o tamanhinho, a areazinha do disco. E a gente vai assumir que o disco é tão pequenininho que essa densidade é aproximadamente constante. Então, esse sigma é aproximadamente constante na superfície do disco. Então, o que eu sei? Eu sei que aqui para baixo, dentro do meu condutor, o campo total tem que ser zero. Tá? E esse campo ele é formado por duas componentes, né, dessa maneira que a gente começou a analisar agora. Tem o campo gerado por esse disco aqui, que eu estou representando por essas setinhas verdes. Tá? E eu tenho o campo gerado por todo o resto do meu material. Tá? Eu estou representando por essas setinhas laranjas aqui. E é esse campo laranja que a gente gostaria de determinar. A gente gostaria de saber quanto vale esse campo laranja aqui nesse disco. Esse campo laranja ele é o campo elétrico e todas as outras cargas estão gerando na posição do disco e, portanto, esse disco vai sentir uma força gerada por esse campo elétrico. Né? O disco não sente uma força gerada por ele mesmo. Tá? Sente uma força gerada pelo campo de todas as outras cargas. Então, é esse campo aqui que a gente precisa determinar. O campo gerado por todas as outras cargas. Né? Então, vai ser o meu campo total menos o campo gerado pelo disco. Vai ser essa diferença que a gente vai querer determinar. Tá? Então, vamos analisar esse problema. Né? Então, eu vou olhar um ponto imediatamente antes e imediatamente depois do disco, estou chamando de A e B. Imediatamente depois, eu sei qual é o campo elétrico total. Né? Porque eu sei que isso é um condutor, então o campo elétrico total tem que estar normal à superfície. Tá? Mas esse campo elétrico total aqui no ponto B, ele é gerado por duas fontes, né? Do jeito que a gente está dividindo. Uma é o campo elétrico gerado pelo próprio disco e outra vai ser o campo elétrico gerado por todas as outras carguinhas que estão fora do disco. Tá? E a gente gostaria de, apesar de a gente saber qual é o campo elétrico total, é sigma sobre epsilon zero na direção normal, a gente gostaria de identificar qual é a contribuição de todas as outras cargas, né? E subtrair a contribuição do disco. Tá? Porque é esse campo aqui que vai gerar uma força no meu disco. Tá? Então, o que a gente sabe? Né? A gente sabe que ao cruzar do ponto A para o ponto B, o campo elétrico desse disco vai sofrer uma descontinuidade. Eu estou cruzando uma densidade de cargas. Tá? Então, a componente normal do meu campo elétrico, que eu vou chamar de E0, esse é o campo elétrico gerado pelo próprio disco, então é esse campo elétrico verde. Tá? Eu sei que a componente normal no ponto B menos a componente normal no ponto A vai ser igual justamente a essa densidade de carga. Né? Então, o campo gerado pelo meu disco aqui, quando eu ando daqui para cá, ele sofre um pulo que é dado pela densidade de carga nesse ponto. Tá? Porque eu estou assumindo que é aproximadamente constante para qualquer lugar do disco. Tá? Então, isso aqui vai ser sigma sobre epsilon zero n chapéu. Tá?
Note que aqui dentro, esse campo gerado pelo disco, ele não precisa ser zero. O que é zero é o campo total. Tá? Então, eu tenho o campo gerado pelo disco, né? Nesse ponto A, o meu campo total vai ser o campo gerado pelo disco, mais o campo E' gerado por todas as outras cargas. Essa soma é que tem que ser zero, mas não o campo só do disco. Certo? Mas aí eu posso usar o seguinte argumento de simetria, como esse disco ele é plano, né? Por simetria, o campo em B, né, se B está à mesma distância do disco que A, o campo em B tem que ser igual ao campo em A, mas apontando na direção oposta. Simplesmente por simetria. Se eu tenho um ponto aqui e considero um ponto aqui e esse disco é plano, o campo nesses dois pontos tem que ser iguais, em módulo, mas tem que apontar em direções opostas. Tá? Então, por simetria, eu posso afirmar que esse campo em B ele tem que ser igual em módulo ao campo em A, mas com sinal oposto. Né? Então, o campo em B tipicamente vai apontar para cima, se esse disco está carregado positivamente, e em A vai apontar para baixo. Então, eu sei que esses campos estão relacionados. Tá? E aí, se eu usar esse argumento de simetria e jogar isso aqui em cima, eu consigo calcular qual é o campo gerado pelo meu disco. Bom, eu sei que isso daqui é exatamente EB, então esse lado esquerdo vai me dar 2EB, então o EB tem que ser sigma sobre 2ε0 na direção normal. Eu estou analisando somente as componentes perpendiculares do meu campo elétrico, que é isso que a gente quer saber no final das contas, que é essa componente perpendicular que vai me dar a força no disco. Tá? Então, por esses argumentos, eu chego no campo que o disco gera, é esse daqui, certo? No ponto B. E aí eu gostaria de saber, então, qual é o campo que todo o resto do material gera no campo B. Tá? E aí, se a gente olhar para essa expressão aqui em cima, fica óbvio. Tá? Então, o campo gerado pelo disco é isso daqui. O campo total, a gente sabe que é isso daqui. Então, o meu campo E' gerado por todo o resto do material tem que ser exatamente sigma sobre 2ε0 para essa soma da sigma sobre ε0. Então parece que a gente fez uma mágica aqui, mas a gente conseguiu determinar qual é o campo gerado por todos os outros, né, por todo o resto do material, independente da forma do material. Então, a gente nota como são poderosos esses argumentos. Né? A gente está achando um resultado geral independente do formato do meu condutor. Então, como eu falei para vocês, esse campo gerado por todas as outras cargas tem que ser sigma sobre 2ε0 na direção n chapéu. O que isso quer dizer? Que se eu olhar para o pedacinho do disco aqui, é esse pedacinho que eu estou interessado. Se eu olhar qual é o campo que todas as outras cargas exercem sobre ele, esse campo vai ser, primeiro, normal à superfície, e é justamente esse campo E' aqui, que a gente calculou, sigma sobre 2ε0 na direção normal. Então, todas as outras cargas estão empurrando o meu disco para cima devido à presença desse campo elétrico. Então, se eu quiser saber qual é a força que esse disco está sofrendo, bom, eu vou chamar de um DF, porque é um disco bem pequenininho. Isso aqui vai ser a carga do disco vezes o campo elétrico gerado por todas as outras cargas. Todas as outras cargas são as outras que estão distribuídas ao longo da superfície. A carguinha desse disco a gente sabe que é sigma dA. Certo? Então, isso aqui vai ser sigma dA. E o campo elétrico, a gente acabou de determinar, é sigma sobre 2ε0 na direção normal. Então, o resultado é que a forçazinha que esse pequeno pedaço de disco vai sentir é sigma ao quadrado sobre 2ε0 dA
na direção normal. Lembra que a gente assumiu que essa área é uma área bem pequenininha, né? E que esse sigma é constante ao longo dessa área. Se eu quiser saber a força que um pedaço finito de área sente, eu tenho que integrar isso ao longo da área. Certo? Então, se eu quiser uma força finita, eu tenho que realizar a integral disso daqui ao longo da área. Notem que se eu estou com uma área finita, essa densidade de carga pode mudar de ponto a ponto, então é isso que eu vou ter que integrar aqui dentro, esse sigma ao quadrado. Então, essa é a força finita. Se eu pensar, eu tenho aqui 1 centímetro quadrado na superfície do meu material, a força que essa superfície está sentindo devido à repulsão de todas as outras cargas ao redor dela é dada por essa expressão. Tá? Obviamente, a gente pode definir uma força por unidade de área, que é uma pressão, já que a gente viu que a força é justamente proporcional à área. Tá? Então, eu posso definir isso daqui como uma pressão. É a pressão que um ponto da minha superfície está sentindo. Tá? Então, a minha pressão pode ser definida como dFdA, força sobre área. Isso daqui é sigma ao quadrado sobre 2ε0. Se eu quiser escrever em termos do campo elétrico total, né, acima da superfície, isso aqui vai ser ε0 sobre 2 módulo de E quadrado, onde esse E é o campo total acima da superfície, que a gente sabe é sigma sobre ε0 na direção normal. Tá? Então, esse é o campo na superfície. Então, notem como, partindo de certas hipóteses básicas sobre o condutor, né, que os elétrons estão livres, que os elétrons não podem escapar da superfície e que o condutor está em uma situação de equilíbrio, a gente consegue derivar uma série de propriedades, inclusive determinar qual é a força que essas cargas que estão na superfície do condutor estão sentindo. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai usar um pouco mais desses conceitos de condutores para discutir um arranjo bem importante de condutores que são capacitores. Bom, tchau, tchau.